Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro por boi no confinamento de 50% até 100%. Eu sou Marcelo Souza e o tema de hoje é como a silagem te ajuda a aumentar o lucro por boi no confinamento de 50% a 100%. E eu vou falar algumas coisas aqui que muitas vezes você sabe que tem que ser feitas, mas você não faz, mas a gente não faz. Agora, existe uma frase ou algumas frases que eu ouço com bastante frequência. Por exemplo, Marcelo, esse ano minha silagem não está tão boa. Pode ser isso. Esse ano tem pouco grão, tem pouca espiga, tem pouco grão na silagem. Ou, choveu muito, ou muita seca, nossa, o milho não vingou esse ano. Bom, pode ser esse o problema. E aí eu te digo, pode ser esse não. É esse o problema. Um dos problemas com certeza é esse. E que sim, eu não tenho tempo para olhar para a silagem mais de perto, para avaliar essa silagem. De uma fibra que pode estar ali por si só, já com baixíssimo valor nutricional, porque a silagem, ela passa por um processo fermentativo. Então, vamos voltar um pouco e dizer assim, o que é a silagem? Como olhar para a silagem te ajuda a aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%? A silagem é uma maneira de você conservar então uma planta, uma forragem para ser usada no futuro. E para conservar essa forragem existe uma condição que você já sabe, que é abaixar o pH. E esse pH tem que ser abaixado da forma mais rápida possível. Quanto mais rápido eu conseguir cair esse pH do meu material a ser ensilado, melhor vai ser a conservação dele. Porque a partir do momento que eu corto a planta, eu tiro a planta lá da lavoura, pico ela, trituro e trago ela para ser ensilada, inicia-se um processo de respiração nessa planta. E esse processo de respiração, ele consome nutrientes dessa planta. E esses nutrientes, essa energia que é consumida nesse momento, ela poderia ser destinada ao boi, ao ganho de peso. Então, quanto mais rápido eu conseguir trazer esse material bem cortado, compactar bem para dentro de um silo e tirar o oxigênio da jogada. Quando eu falo em tirar o oxigênio, significa tirar o ar, Vedar essa silagem, evitar a exposição ao ar. Então, quando o oxigênio sai da jogada, a respiração cessa e as bactérias que são anaeróbias ou que se desenvolvem melhor em ambiente anaeróbio, elas começam a produzir ácidos, e são as bactérias homofermentativas que produzem só ácido lático ou heterofermentativas que produzem ácido lático e demais ácidos orgânicos. E a partir do momento que começa a ser produzido ácido lático, o pH abaixa, esse material se estabiliza e a respiração cessa. E aí nós temos uma forragem, uma silagem que vai ser bem conservada, que vai ser mais rica em nutrientes. Bom, mas hoje nós não vamos falar exatamente em todos esses processos antes e no momento da produção da silagem, porque muitas vezes a silagem já está aí e o confinamento já está andando e você está com algum tipo de problema que não está conseguindo atingir o ganho de peso e você está fazendo conta para saber se vai fechar um número, se você vai conseguir ter lucro esse ano. E aí sim, eu te convido a olhar de perto para essa silagem depois que o silo já está aberto, depois que o avião já está em voo. Muitas vezes eu preciso mudar o curso, eu preciso fazer uma manutenção no momento que o campeonato já começou. O avião já está no ar, os bois já estão comendo e eu tenho algum tipo de problema a ser resolvido. E aí eu tenho alguns indicadores, alguns exemplos de indicadores, por exemplo, que podem me dizer mais sobre a qualidade nutricional dessa silagem. E lembrando que se essa silagem passou por um processo fermentativo ineficiente, ou seja, demorou muito para ser produzida, aconteceu alguma coisa, quebrou o equipamento, algum problema, que isso não é uma coisa muito rara de acontecer. Vamos supor que eu tive um problema e houve um processo fermentativo indesejado. O que acontece com essa silagem? Ela perde muito nutriente, ela pode se tornar não palatável, ou seja, os animais de repente têm um consumo reduzido, A palatabilidade dessa silagem diminui e vai comprometer o ganho de peso. E é exatamente esse o meu problema. Quando um alimento que eu considero bom, e muitas vezes eu tenho um técnico que fez uma boa formulação da minha dieta, e essa dieta foi formulada por um programa de formulação adequadamente calibrado. Só que se a minha silagem passou por um processo fermentativo inadequado, a calibragem desse programa ela vai estar errada.
porque os níveis nutricionais dessa silagem que estão lá não são verdadeiros, ou seja, eu faço uma análise, eu acesso a qualidade nutricional dessa silagem e tenho que alterar o meu programa de formulação. Se eu perdi energia, se eu perdi matéria seca para o processo fermentativo ineficiente, com certeza eu vou ter o meu ganho de peso prejudicado no confinamento. Outro dia, estava conversando com o senhor Aparecido, ele até estava desabafando, pô Marcelo, eu faço tudo muito certo, tenho uma boa formação, tenho uma boa dieta, acompanho isso e minha conta não fecha, não sei o que acontece, meu resultado não vem, esse negócio de boi é muito difícil, nossa, a comida está muito cara, está muito difícil fechar um número, porque a comida está muito cara. E a verdade é que, se o número está difícil de fechar com uma arroba R$300, que é o valor que a gente tem hoje, março de 2021, significa dizer que eu tenho que olhar a eficiência do meu processo, porque alguma coisa está errada, porque os alimentos estão caros e a arroba está valorizada, então se eu tenho uma reposição adequada, eu consigo ganhar dinheiro. Se eu não consigo ganhar dinheiro é porque alguma coisa do meu processo está errada. E aí hoje nós vamos falar da silagem, já estamos falando da silagem. Então se eu tiver um processo fermentativo inadequado, com certeza eu vou ter um alimento que não tem a quantidade de nutrientes que ele deveria ter. Eu não posso considerar isso normal. Eu ter uma silagem e falar assim, está um pouco diferente do ano passado e considero isso como normal e bola para frente. Não. Se ela está um pouco diferente do ano passado, eu tenho que saber o que está diferente do ano passado. E se eu tenho um problema de manejo do silo depois de aberto, essa é uma situação completamente diferente de um problema de fermentação. Se eu tenho um problema sério de fermentação, eu vou ter que avaliar e possivelmente eu vou ter que tomar uma decisão que não vai ser fácil. Agora, se eu tenho um problema de manejo do silo depois de aberto, aí sim é mais fácil resolver, é mais fácil partir para uma solução desse problema. Um problema importante de fermentação, um problema importante que acontece durante o momento em que o silo está vedado, é muito diferente de um problema que eu tenho de manejo do silo depois de aberto. Mas Marcelo, você acabou de falar que quando eu tenho um problema na silagem, eu vou ter uma redução dos nutrientes dessa silagem, isso vai afetar o meu ganho de peso, é verdade. Então, se o problema foi antes de fechar o silo, ou melhor, no momento que a silagem estava no silo, vedada, ou se o problema foi depois que o silo foi aberto, não vai ser a mesma coisa? Não. O problema é diferente e a solução é diferente. E hoje nós estamos aqui para falar em solução. E se você teve um problema fermentativo muito grave naquela silagem, você vai ter que tomar uma decisão difícil. Você vai ter que avaliar essa silagem e talvez considerar descartar essa silagem. Porque a presença de fatores antinutricionais, de toxinas, pode ser tão alta que pode matar os animais, ou uma parte deles. Sabe aqueles casos que a gente ouve na televisão, morreu não sei quantos animais, ou que a gente vê por WhatsApp hoje, na verdade, chega muito por WhatsApp, né? As fotos dos animais, não só quando cai um raio, mas quando morre e é detectado um problema de intoxicação, e muitas vezes é por micotoxina, por exemplo. É nesse caso que eu olho, por exemplo, uma silagem e falo, não dá para usar. É uma decisão difícil, mas muitas vezes eu nem tenho o que substituir naquele momento, eu tenho que correr atrás rapidamente, mas eu já sei que uma silagem comprometida, ela cai no rumen, que é uma câmara fermentativa, e altera todo o padrão fermentativo do rumen, altera todo o equilíbrio da microbiota, dos micróbios, dos micro-organismos que estão ali dentro do rumen, que são os responsáveis por produzir energia, por degradar o nutriente e produzir energia. Então eu tenho que considerar sim o descarte dessa silagem. E como avaliar isso? Existe um método, ou melhor, mais um método. Eu vou te dar um exemplo aqui hoje, uma forma de fazer uma avaliação bem interessante da sua silagem. E essa forma foi feita por uns pesquisadores lá da Embrapa do Pantanal, em Corumbá. Eles deram notas para algumas variáveis dessa silagem e no final somaram essas notas e classificaram essa silagem. Excelente, muito boa, boa, regular e ruim. E aí eu consigo saber o material que eu tenho na mão. Uma vez que eu sei o material que eu tenho na mão, eu consigo adequar a minha dieta, eu consigo resolver potenciais problemas que eu tenho nesse material
e consigo aumentar o meu ganho de peso. E como então avaliar esses parâmetros para classificar a minha silagem? O primeiro deles é o pH. O pH de uma silagem que tem entre 20% e 30% de matéria seca, ele deveria ser menor que 4,2 para essa silagem ser classificada como excelente. Se o pH está entre 4,2 e 4,4, numa silagem com até 30% de matéria seca, ou entre 20% e 30% de matéria seca, então essa silagem ainda é considerada muito boa. Agora, se o pH está acima de 4,4, entre 4,4 e 4,6, ela já é considerada boa mediana. Então, para que eu tenha uma eficiência máxima da minha silagem, se eu tenho entre 20% e 30% de matéria seca, o meu pH tem que flutuar entre 4,2 e 4,4. Agora, se a minha silagem tem entre 30% e 40% de matéria seca, perto de 30%, 32% de matéria seca, a gente sabe que essa é uma situação que pode acontecer. Então, esse pH ele tem uma tolerância um pouco maior, ele poderia estar até 4,6 para ela ser considerada ainda muito boa. E aí? E aí eu tenho que acessar, eu tenho que dosar, eu tenho que medir esse pH do meu silo e a matéria seca do meu silo para poder fazer essa correlação. O segundo ponto muito importante a ser avaliado é o teor de nitrogênio amoniacal em relação ao teor de nitrogênio total da silagem. A planta in natura ela tem de 75% a 90% do nitrogênio ligado à proteína e somente o que sobra disso é nitrogênio não proteico. Então nós estamos falando aí de no máximo 25% de nitrogênio não proteico. A partir do momento que eu corto essa planta, esse nitrogênio não proteico ele sobe de 25% para 40% rapidamente já. Isso acontece por ação das próprias enzimas da planta que lisam a proteína e liberam esse nitrogênio da proteína e ele se transforma em nitrogênio não proteico. Agora, o percentual de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total da silagem indica que houve fermentação de proteína, que houve consumo dessa proteína como substrato. E aí o valor nutricional da minha silagem diminuiu. Essa proteína que deveria servir para o animal, que é um nutriente para o animal, ela foi consumida porque as condições do meu silo não estavam favoráveis, porque o pH não abaixou muito rápido. Um tipo de bactéria que faz isso, por exemplo, são os Clostridiums. E esses Clostridiums também produzem duas toxinas, que são a putrescina e a cadaverina. E essas toxinas, elas conferem um gosto muito ruim, um cheiro e um gosto muito ruim na silagem, como o próprio nome que é sugestivo já diz, né? Podre, cadáver, realmente é um cheiro muito ruim e o gado deixa de comer essa silagem. Então me atrapalha muito a palatabilidade da minha dieta quando eu tenho uma silagem que tem um alto teor de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total, sendo esse um parâmetro importante para você saber, para você conhecer e classificar a sua silagem. Então, se ela tem até 10% de nitrogênio amoniacal em relação ao teor de nitrogênio total, ela é uma ótima silagem. Se ela tem até 13% de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total, ela ainda é uma boa silagem. Agora, se ela tem mais de 13% de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total, significa que eu já tenho perda de qualidade nessa silagem e assim sucessivamente. O conteúdo dos ácidos orgânicos é também um parâmetro que deve ser avaliado. Então, por exemplo, o ácido acético, que é o que confere aquele cheiro até bom, se ele estiver suave, se ele for leve na silagem, aquele cheiro de vinagre, bem característico da silagem, ele é importante, mas ele não pode estar muito alto. Por quê? Porque quando eu tenho muito ácido acético, significa que as bactérias que produzem ácido acético, elas roubam nutrientes da planta, mais do que as que produzem ácido lático. Então significa que eu tenho perda do valor nutricional, perda de matéria seca e perda de energia da silagem quando o meu teor de ácido acético está mais alto. Então uma silagem excelente, ela deve ter até 2,5% de ácido acético. Ela é classificada como excelente. Se essa silagem tem entre 2,5% e 4% de ácido acético, ela ainda é classificada como muito boa. Acima de 4% de ácido acético, ela começa a perder valor nutricional, já começa a ser classificada como uma silagem moderada. Ou seja, se eu tenho um cheiro forte de vinagre na silagem, significa que a energia daquela silagem ela é menor. Ela foi diminuída. Então,
Se hoje nós estamos te convidando para acessar, para quantificar, para dar uma nota na sua silagem, é importante você considerar o ácido acético. Além do ácido acético, também tem o ácido butírico. Então, ácidos orgânicos. Quais são os principais ácidos orgânicos? Ácido lático, ácido acético e ácido butírico. O ácido butírico é o mais indesejável, porque na verdade significa que a perda de energia e de matéria seca da silagem foi maior ainda, porque as bactérias que produzem ácido butírico elas são mais ineficientes ainda, então elas consomem mais nutriente, mais energia e diminuem a matéria seca dessa silagem de uma forma mais importante ainda. O teor de ácido butírico alto é o principal indicador de perda de qualidade na silagem, porque significa que teve uma alta atividade dos clostrídeos, que são bactérias completamente indesejáveis. E aí significa que realmente a perda de matéria seca e de energia foi muito grande. Então, uma silagem para ser classificada como excelente, ela deveria ter no máximo 0,1% de ácido butírico. Se ela tem até 0,3% de ácido butírico, ela ainda é classificada como uma silagem muito boa. Daí para frente, o valor nutricional já começa a cair consideravelmente, vamos dizer assim, e essa silagem já começa a ser classificada como regular, ruim ou até mesmo péssima. Uma vez eu estava visitando um confinamento em Votuporanga, junto com o técnico que era o responsável pela gestão daquele confinamento e também pelo balanceamento da dieta lá daquele confinamento. E a gente eu estava visitando ele justamente para conversar sobre avaliação de alimentos, sobre segurança alimentar, sobre problemas que a gente pode encontrar com alimentos dentro dos confinamentos. E de repente a gente passou numa das baias do confinamento e eu vi um animal morto, uma vaca morta, era um confinamento de vaca. E aí ele falou, poxa Marcelo, nossa, eu acho que é o silo. Está no finalzinho, eu já estava suspeitando que aquele silo estava com problema. E isso serve para nós, serve para você ir lá e avaliar o silo, porque você sabe que tem que fazer isso. E às vezes não fazemos, porque não temos tempo. Mas o tempo a gente tem que encontrar, porque talvez seja a maior fonte de problemas. E dito e feito, aí a gente foi lá ver o silo realmente estava com um cheiro fortíssimo de vinagre e até de álcool. Então alguma coisa aconteceu, aquele silo já estava aberto há um bom tempo, era o final dele, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o contato com o oxigênio levou à deterioração daquele silo. E eu não fiz uma análise prévia para dizer se a condição daquele silo estava boa no momento da abertura. Então eu não sei dizer se aquele problema foi pontual, só com aquela parte do silo, ou se eu tinha um problema maior que não levou à morte de muitos animais, mas que roubou performance. Faz uma conta comigo, se você, numa arroba de R$300, se você perde 10% de ganho de peso no confinamento, ou seja, se eu deveria produzir 7 arrobas no meu confinamento, eu vou produzir 6,3. Se minha conta está certa, você perdeu R$210 naquele boi, com 10% de ganho de peso a menos. Mas e se for 5% de ganho de peso a menos? Se for 5% de ganho de peso a menos, você perdeu R$105 por boi, por ciclo. E é por isso mesmo que eu te convido hoje a realmente entender a importância do silo para aumentar o lucro de 50% até 100% por boi dentro do confinamento. Porque se eu tenho um problema pontual, se eu estou olhando para isso, se a minha equipe está entendendo a importância, está sabendo que precisa olhar isso, precisa monitorar, ela tem que me relatar isso, ela tem que me trazer o problema. Então, a primeira coisa é sim, você treinar a equipe para identificar o problema, e a segunda coisa é você registrar os problemas no momento que você está preenchendo aquele silo, que está enchendo aquele silo. Ocorrências que podem realmente levar a problemas, como quebra de equipamento, demora para vedar o silo, enfim, qualquer tipo de coisa diferente ela tem que ser anotada. E é claro que eu preciso conhecer a forrageira, conhecer a planta que eu estou colocando ali, tem que saber a matéria seca, eu tenho que saber exatamente a qualidade daquela planta que eu estou colocando ali, tenho que registrar da onde foi cortado aquele material. Se eu tenho um problema, por exemplo, com equipamento na metade do silo, eu
deveria anotar e registrar isso, porque quando chegar ali pode ser que eu tenha algum problema ali. Se eu tenho um problema que eu não consigo vedar o silo rapidamente, não consigo fechar, eu também tenho que anotar isso. Enfim, tudo que acontece, eu tenho que ter um histórico daquele silo, porque isso já vai fazer com que eu alerte o meu funcionário que está ali monitorando, que está ali carregando no dia a dia, né? Carregando o vagão no dia a dia, que está cortando esse silo, que está ali realmente olhando, vendo. Esse é o cara que tem que dar o alarme. E quando o problema vem do silo depois de aberto? O que acontece no momento em que eu abro o silo? Estava vedado, vamos supor então que eu tenho uma condição de fermentação muito bem realizada, uma boa vedação, uma boa compactação, uma boa vedação. A partir do momento que eu abro esse silo, essa massa ensilada entra em contato com o oxigênio do ar, entra em contato com o oxigênio do ar. E esse oxigênio, a partir do momento que ele entra em contato com aquele silo, existe uma explosão de crescimento de micro-organismos que estavam ali e não podiam crescer porque não tinha oxigênio. Por isso que a gente consegue conservar a silagem por muito tempo, porque não tem oxigênio. A partir do momento que eu abro e o ar entra, esses micro-organismos começam a se multiplicar, uma explosão de vida que acontece ali. E entre esses micro-organismos, bactérias e fungos. E esses fungos produzem micotoxinas. E essas micotoxinas, elas entram no organismo do animal e se elas não forem neutralizadas, elas vão ser levadas ao fígado, onde tem um gasto de energia para detoxicar o animal, para desintoxicar, para mandar essas micotoxinas embora, para quebrar, para neutralizar elas, e aí eu tenho um prejuízo no ganho de peso no meu confinamento. Isso falando só nos fungos, mas também tem muitas bactérias ali que a partir do momento que o oxigênio está disponível pelo contato com o ar, elas também começam a se multiplicar, a fermentar, a refermentar, na verdade, essa massa. E o que acontece? Elas consomem nutriente dessa massa. Então, o tempo que a minha silagem fica fora do silo, em contato com o oxigênio, é determinante para eu manter a qualidade dessa silagem. E aí a gente sabe o quanto é difícil no dia a dia. Por exemplo, nem sempre o silo está do lado das matérias-primas secas da dieta. Então, muitas vezes eu tenho que cortar esse silo, eu tenho que transportar. Uma coisa muito interessante, muito importante, que a gente tem que lembrar é o seguinte: qualquer alimento, seja destinado ao humano ou aos animais, depois que ele tem contato com bactéria e que ele está em temperatura quente e úmida, depois de 6 horas, o nível de proliferação, de crescimento dessas bactérias é muito importante. Então, para o ser humano, se eu vou lá na estufa e tem uma coxinha que está ali há 6 horas, dependendo do tanto de bactéria que ela teve contato, ela estraga em 6 horas e faz mal. No caso da silagem, ela tem muitas bactérias que não são tão patogênicas assim, por exemplo, mas que, da mesma forma, depois de 6 horas, a atividade dessas bactérias já está tão alta que uma boa parte dos nutrientes dessa silagem foi consumido por essas bactérias. E esse é um problema porque diminui a qualidade nutricional da minha silagem. Então eu sei que não é fácil esse manejo no dia a dia, mas eu queria que você anotasse aí que 6 horas é um período suficiente já de proliferação de micro-organismos para humanos e para animais. Então, na minha opinião, é totalmente contraindicado você cortar, tirar o silo num dia e servir no outro dia, dali a 2 dias. Tem situações que o silo ainda é um erro de planejamento ou uma dificuldade logística, né? A operação já estava andando quando você adquiriu, não foi você que construiu as instalações, então o seu silo está longe, então você não consegue ir lá cortar no momento em que vai encher o caminhão ou o vagão, misturador, enfim, você precisa transportar. E aí, esse transporte, ele leva tempo, ele custa dinheiro, muitas vezes a gente quer otimizar, mas eu recomendo você avaliar essa silagem que está ficando mais de 12 horas, por exemplo, de um dia para o outro para ser utilizada. Faz um teste, vai lá e avalia como é que está, avalia todos esses quesitos: pH, matéria seca, ácidos orgânicos, teor de ácido butírico, teor de ácido acético, proporção do nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total. E compara essa análise com a análise da silagem lá no silo, lá no local original dela, no momento que ela foi cortada.
E aí você consegue saber quanto você está perdendo nesse processo. Bem, se não tem o que fazer, ok, eu tenho uma outra solução que também te ajuda bastante, mas é importante a gente saber o nível do problema, o que está acontecendo com essa silagem depois que ela sai do silo dentro de cada confinamento, que tem uma história diferente, um manejo, uma logística diferente. E um problema até maior que esse é quando a minha equipe tem mais de um funcionário e nem todos eles fazem da mesma forma, ou até eu nem estou muito atento para orientar esses funcionários, por exemplo, para no momento que eles vão lá tirar a silagem de dentro do silo, o corte não ser feito de uma forma bem homogênea, procurar cortar 15 centímetros por dia daquela fatia, planejar o tamanho do silo de acordo com o número de animais que eu tenho que alimentar para que eu consiga cortar uma fatia uniforme. Mas além disso, olhar também o material que fica grudado, que adere às paredes do silo. Porque muitas vezes esse material ele fica ali e depois, tardiamente, ele vai ser incorporado na dieta. Ou então o material que gruda nas paredes, quando eu transporto a silagem de um silo para uma baia dentro de um galpão de armazenagem dos componentes secos da dieta, então essa silagem acumula no chão ali também, ou nos cantos, né? E muitas vezes eu acidentalmente vou usar uma silagem que já está ali há 2, 3 dias fermentando, e essa silagem vai se misturar na minha dieta, ela vai se diluir, sim, ela vai se diluir, mas ela pode levar a um problema pontual em alguns animais, e pode ser nos animais que são os submissos daquele lote, que já não cresceriam, já não tem o mesmo ganho de peso dos dominantes, e que por isso, quando recebem algum tipo, já passam por isso, eles são submissos e passam por uma situação de estresse. Por isso, eles já têm uma imunidade, um ganho de peso menor, e aí quando eles têm uma situação dessa de maior desafio, isso piora ainda mais. E isso pode ser um motivo pelo qual existe uma discrepância muito grande de ganho de peso dentro de cada lote do seu confinamento. Porque se a palatabilidade dessa silagem é afetada, significa que quando os animais dominantes forem no coxo, eles vão escolher a melhor parte. E aí vai sobrar o quê? Para os que são submissos, para os que chegam por último para comer. O que já está menos palatável, o que já tem menos valor nutricional. E eles vão ganhar menos peso. Fora o fato de que eles, organicamente, eles já ganhariam menos peso por estar em situação de estresse. Mas a gente piora a vida e a gente aumenta a discrepância de ganho de peso dentro de cada lote. Eu já falei, mas vou lembrar mais uma vez, da forma como cada operador vai lá retirar a silagem do silo. Se você tem um equipamento mais adequado para isso, se você não tem, quanto seria para adquirir esse equipamento, para cortar de forma uniforme esse silo. Então, se eu tenho um operador que usa uma pá carregadeira e tem muita perícia, faz isso muito bem, se a minha equipe está comprometida, se eles sabem de todo esse problema que eu tenho com a silagem, e aí se eles conseguem, porque eles sabem, se eles conseguem melhorar a maneira como esse silo é manejado. Se eu cubro meu silo depois que eu abro, não hermeticamente fechado, mas se eu evito que entre chuva, evito que bata sol, se eu tenho um cuidado com esse silo depois que ele está aberto, para segurar um pouco esse processo fermentativo que já acontece normalmente, porque o ar entra em contato com essa massa ensilada. Mas por que eu estou atribuindo um papel, né, à silagem? Por que eu estou dizendo, por que eu resolvi falar sobre silagem hoje? Porque é talvez a sua única fonte de fibra no confinamento, e talvez você esteja perdendo muito dinheiro com a silagem. Porque se você falar assim, não está muito boa e tudo bem, ou não consegui fazer, e aí? Qual vai ser o nosso plano de ação para o próximo ano quando eu for fazer de novo? O que tem de errado na minha silagem? Então, eu te chamo a atenção para realmente olhar o silo mais de perto. Lembrando que o confinamento é um momento que o animal está exposto a uma dieta com alta inclusão de concentrado e pouco volumoso. E se o meu silo é o único volumoso, olha a importância de cuidar para que esse silo, sim, esteja ótimo para o consumo, palatável, e que eu sei o tanto de matéria seca que eu estou botando para dentro, o tanto de FDN fisicamente efetivo que eu estou botando dentro do boi, eu consigo estabilizar melhor a minha curva de consumo e o meu ganho de peso. Porque realmente eu trabalhei lá atrás e eu manejei muito bem essa silagem depois que eu abri o silo. E se você acha que
não tem tempo ou dinheiro para investir nisso, eu vou te dizer uma coisa. Você deveria sim destinar alguém e tempo e dinheiro, porque se a silagem está completamente alterada, então a sua dieta oferecida no coxo está muito diferente da dieta que foi formulada lá pelo técnico. Então o seu ganho de peso não vai acontecer. E aí chega lá no final, você fala, Marcelo, é muito difícil fechar a conta. E aí eu vou falar para você, o que pode estar acontecendo de errado no seu confinamento? Quais são os ingredientes que mais variam com o passar do tempo? Com certeza a silagem é um deles. E é por isso que você deve sim, a partir de hoje, colocar na sua propriedade, no confinamento que você gerencia, uma maneira de acessar a qualidade desse silo constantemente. Porque se a silagem é o que mais varia e a gente precisa ganhar mais dinheiro, aumentar o lucro, então eu preciso saber exatamente o tanto que ela está variando. E se eu não conseguir usar esse silo rapidamente depois que eu abro, se o meu tamanho de fatia não for ideal para o número de animais que eu tenho que tratar, se o meu silo for longe de onde eu misturo, de onde eu guardo os alimentos secos e faço a mistura da dieta, o que acontece? Bom, já falei antes, proliferação de bactérias, fungos e micotoxinas. O que eu deveria fazer? Eu deveria inicialmente conhecer micotoxina, saber que sim, ela rouba performance, rouba dinheiro do confinamento, deveria achar uma maneira eficiente de neutralizar essas micotoxinas. Então, primeiro de tudo, se eu tenho uma perda de qualidade, eu tenho que saber o quanto eu estou perdendo. Falamos bastante nisso já. E depois eu tenho que ir lá e combater essas toxinas que os fungos que estavam ali na massa ensilada produziram a partir do momento que eles entraram em contato com o ar. Eu preciso sim corrigir esse problema, por exemplo, das micotoxinas usando um adsorvente, um prebiótico para neutralizar, para melhorar o ambiente ruminal que também combate essas micotoxinas. E aí eu consigo melhorar o aproveitamento da minha dieta, porque eu alimento as bactérias do rumen, por exemplo, com prebiótico, e essas bactérias elas são eficientes na produção de energia, de nutrientes, na degradabilidade e na digestibilidade dos alimentos, e aí isso resulta lá na frente em aumento no ganho de peso. Então, a neutralização das micotoxinas, no caso dos animais que são alimentados com silagem, é um ponto muito importante. E quando eu tenho um problema com a silagem, eu tenho que encarar isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de eu trabalhar melhor esse silo no ano seguinte. De eu entender o que pode ter acontecido de errado, ou melhor, tudo que pode ter acontecido de errado. Eu tenho que rastrear a maneira como esse silo foi preenchido. E eu tenho que trabalhar uma forma diferente de fazer para o ano seguinte. Mas enquanto o time ainda está em campo, ou seja, com os bois no coxo, eu preciso atuar. E qual é o jeito errado de encarar esse problema? É esperar justamente ter sinais clínicos para tratar os animais. Como assim, Marcelo? Tratar os animais? Tratar não é só quando estão doentes? Não. O que eu estou dizendo aqui é fazer um tratamento antes de ter sinal clínico. Porque se eu já tenho, por exemplo, uma redução importante na minha curva de consumo, se eu já tenho sinais característicos de problema de score de fezes, significa que o equilíbrio da microbiota ruminal já foi rompido. Significa que esse animal já não vem consumindo devidamente alimento ou a quantidade de matéria seca determinada que fosse consumida por ele há algum tempo. Então a minha curva de consumo já está diferente. Significa que você já está perdendo dinheiro há algum tempo, sabe? Onde tem sinal de fumaça, tem fogo. E nesse caso, se eu já estou vendo incêndio, se eu já estou com problema de consumo, ou seja, os animais estão comendo menos, com certeza eles estão ganhando menos peso. Na minha experiência, a presença de micotoxinas nas dietas, elas reduzem em 15% na média do ganho de peso por boi por ciclo. 15% de ganho de peso adicional, quando você neutraliza esse problema, significa uma arroba a mais por boi em 110 dias. Faz essa conta. Então hoje você vai poder sair desse vídeo com algumas coisas para implementar no confinamento, para melhorar o manejo dessa silagem, para fazer com que a silagem sim aumente o seu ganho de peso, o seu lucro na verdade no confinamento de 50% até 100%. Porque quando você ganha 15% de ganho de peso adicional,
Ou seja, você produz uma arroba a mais por boi. E uma arroba a mais por boi hoje são R$300. Vamos imaginar que essa arroba não seria produzida e eu tenho os mesmos custos fixos. Então, todo esse adicional de produção é lucro, concorda? Claro, na hora de fazer a sua análise contábil, você vai fazer da forma como você sempre fez, mas são R$300 a mais por boi por ciclo. Se você tinha um lucro bruto de R$300 e tem mais 300, então você aumentou em 100% o lucro por boi no confinamento. E esses 3 passos são: primeiro, analisar o silo no momento que ele é aberto, analisar esse silo depois com o decorrer do tempo, pelo menos a cada 25% da quantidade que é consumida dele, analisar esse silo, se essa silagem é retirada do silo e fica armazenada em qualquer outro lugar em contato com oxigênio, armazenar a qualidade desse silo imediatamente antes dele ser colocado no vagão para ser oferecido aos animais, e depois tratar os animais desde o começo do confinamento para neutralizar essas micotoxinas, para melhorar o equilíbrio da microbiota ruminal. E aí eu consigo ter maior degradabilidade dos alimentos, maior digestibilidade e lá no final maior ganho de peso. E aí você vai me falar assim: Marcelo, mas o que é melhor eu fazer? É melhor eu tratar, produzir um silo melhor, de mais qualidade, manejar ele da melhor forma possível, ou entrar com um tratamento para melhorar o ganho de peso, com adsorvente, com biorregulador? Eu vou te dizer assim: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nos dias de hoje, não tem como eu lhe dizer faz uma coisa ou faz outra. Eu aconselho fortemente a fazer as duas, ou seja, eu sempre tenho que olhar para o meu silo, eu sempre tenho que procurar fazer alguma coisa melhor, alguma coisa diferente. E eu também tenho que maximizar, ou seja, melhorar o aproveitamento da minha dieta dentro do boi. Quando eu uso um absorvente de micotoxinas, um biorregulador como o VLN, eu estou fazendo isso. Eu estou pegando o investimento que eu faço na minha comida e melhorando o retorno desse investimento, porque eu melhoro o ganho de peso. Então, nos dias de hoje, com valorização de mercado, com a demanda da forma que ela está sendo, ainda mais com algum tipo de dificuldade até de reposição, é dever nosso melhorar os processos para se buscar excelência. E excelência, no meu modo de pensar, a gente nunca chega, mas a gente sempre busca. Cada vez tem uma coisa a mais. E cada vez que a gente busca a excelência, a gente recebe mais. A gente acaba aumentando o lucro. E é por isso mesmo que, se você sim neutralizar as micotoxinas com um aditivo como o VLN e aumentar o seu ganho de peso em 15% na média por boi, e com isso produzir uma arroba a mais por ciclo, você vai ter R$300 a mais, e isso sim pode ser dobrar o lucro por boi no confinamento.